Bom, pessoal, como eu falei na aula de ontem, né? A gente vai fazer essa aula em vídeo hoje, né? Devido a um probleminha no horário. Mas vamos embora, né? Vou fazer a correção, continuar, né? Tava na 16, não é isso? Ia para 16, né? Aí a gente tem um triângulo lá. E ele quer que você calcule a tangente de A e tangente de B, não é? Então vai ficar 4, 3. Aqui seria o ponto B. Aqui é o ponto A. E aqui o ponto C. Certo? E a gente vai fazer o cálculo disso aí para tangente. Aí você tem que lembrar, né? Tangente, o que seria tangente? É cateto oposto. Tangente de A seria o ângulo aqui em A, né? E tangente de A seria esse ângulo aqui em cima. É calculado como cateto oposto sobre cateto adjacente. Como calcular isso? Põe o lápis em cima do ângulo e vê o lado que ele está apontando, né? Daí você tem o cateto oposto e o que sobrar é cateto adjacente. Então 4 sobre 3. E quando você fizer a tangente de beta, que é aqui embaixo, esse aqui seria o A, aqui o B, você vai ver que o cateto oposto vai ser 3 e o adjacente 4, então vai ser só o inverso da tangente de A. Então, como eu disse na aula, seno e cosseno eles têm aquela relação, né? Um é igual ao outro. E a tangente, a relação dela é a inversão, ou seja, a tangente de A é 1, a tangente de beta vai ser o inverso, tangente de B, né? Vai ser o inverso. Tá legal? Beleza? Isso aí é a letra A, né? Aí letra B, ele quer que a gente faça a mesma coisa, calculando a resposta da letra A, né? Letra B, ele quer que a gente faça a mesma coisa, só que o triângulo é diferente e tem um dos catetos que a gente não tem. O triângulo lá é escrito dessa forma. Aí você tem aqui 90, né? Aqui um dos catetos seria 5 sobre 2. E aqui seria 5 raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, com base nisso, a gente está vendo que o ângulo de 90 é hipotenusa, oposto a 90 é hipotenusa. Então, isso aqui seria a hipotenusa, né? Isso tudo aí ó, seria a hipotenusa. Hipotenusa. Aqui é cateto. E aqui seria o outro cateto, só que eu não sei quanto é, né? Então, fica difícil da gente de fazer a tangente se a gente não conhece os catetos. E só lembrando, né? Aqui seria o ponto A, que é o ponto B. E aqui em cima é o ponto C. O objetivo é descobrir tangente de A e B, né? Então, tranquilo. Para isso, a gente tem que descobrir aquele valor de x lá em cima. Igual a gente fez na questão 14. Antes de descobrir, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, né? Antes de calcular a tangente, utiliza o teorema de Pitágoras para achar aquele x ali, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ficar com isso, ó. Hipotenusa ao quadrado seria... Gente, só um parênteses, né? Eu vou fazer a conta, mas se você observar, os dados que estão nessa letra B aqui são os mesmos dados que estão na letra B da questão 13, tá bom? Então, se você quiser já botar o resultado direto ali, funcionaria também, né? Mas aí
A gente vai fazer a conta, porque se fosse diferente a gente ia ter que fazer, né? Então vamos lá. A gente vai ficar com isso aqui. Ó. Hipotenusa ao quadrado. Então é 5 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Igual a x ao quadrado mais 5 sobre 2. Isso aqui também ao quadrado. Aí... beleza. Aí, subindo um pouquinho aqui, né? A gente vai ficar com o quê? Ó. Igual a gente fez na questão da sala. Esse quadrado... desculpa, peraí. Esse quadrado aqui... esse quadrado aí em cima, né? Ele vai para o 5, ele vai para a raiz e ele vai para o termo que está embaixo. Então aí a gente vai ficar com 25, 5 ao quadrado, né? Raiz de 2 ao quadrado, o quadrado cancela a raiz, então vai sobrar só o 2. E o 2 de baixo se torna 4. Igual x ao quadrado mais 5 sobre 2, então o quadrado ele vai tanto para cima como para baixo. 5 ao quadrado, 25, 2 ao quadrado, 4. Beleza. Esse 25 que está positivo, eu vou levar lá para o outro lado negativo, né? Então ele vai ficar assim, ó. 25 vezes 2 lá, né? Então 50 sobre 4 menos 25 sobre 4. Igual x ao quadrado, sobrando. Denominadores iguais, você pode repetir o denominador. Faz a conta nos de cima. 50 menos 25, 25. Se está ao quadrado, a gente passa com raiz. Então, vai ficar raiz de 25 sobre 4. A gente viu a propriedade que, quando tem uma fração dentro da raiz, você calcula essa raiz separadamente. Então, raiz de 25, 5. Raiz de 4, 2. Veja que dá a mesma coisa, né? Se você quisesse botar o valor direto também, já podia. Nesse caso, né? Porque os números são iguais. Mas se fosse diferente, você ia ter que fazer a conta, tá bom? Então, x é 5 sobre 2. Então, os catetos são x, são 5 sobre 2 e 5 sobre 2. Ou seja, se os lados são iguais, os ângulos vão ser iguais. Então, a tangente de A, obrigatoriamente, a tangente de A vai ser igual à tangente de B. Então, se você calcula a tangente de A, você já vai saber quem é a tangente de B. Então, de acordo com essa ideia, né? Vou virar a folha aqui. De acordo com essa ideia, a gente vai ficar com tangente de A vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, a gente viu lá na questão, que é, então, cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Cateto oposto a gente viu que seria 5 sobre 2, assim como o cateto adjacente também seria 5 sobre 2. Gente, estou dividindo a mesma coisa, né? Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mas nesse caso você está vendo que você tem o mesmo número. Então, como é o mesmo número, pense comigo. A mesma coisa dividido pela mesma coisa. Dá 1, né, cara? Mesma coisa pela mesma coisa vai dar 1. Então, a tangente de A é igual a 1. Beleza? E se a tangente de A é igual a 1, obrigatoriamente a tangente de B também será igual a 1. Tá legal? Beleza?